Irmãos, bom dia na graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Muito bom estar aqui de novo. Eu agradeço ao pastor Rubem, sempre pela confiança, né? E ele sempre me traz dentro deste assunto das últimas coisas. E se você viu lá, foi feita uma leitura no início de Mateus 24, versículo 4, na Nova Versão Internacional, que diz: cuidado que ninguém vos engane. E é um desafio, porque isso aí faz parte daquilo que é o sermão profético de Jesus, ou também chamado sermão escatológico, ou sermão do Monte das Oliveiras. Então, na verdade, esse sermão está registrado no capítulo 24 e capítulo 25. Se você dá uma olhadinha no capítulo 24, tem 46 versículos, no capítulo, aliás, 51, e no 25, 46. Então, imagina você falar tudo isso, mas, então é um grande desafio, imagina, pouco mais de 90 versículos, em quanto tempo, pastor Rubem? Uma hora? Olha, sempre vai... assim, então 1h da tarde, porque eu sei que os irmãos vão ficar com fome, eu também, né? A gente não quer segurar ninguém, mas eu sou muito grato a Deus pelo convite do pastor Rubem, pela amizade do pastor Rubem, uma amizade desde que eu cheguei aqui vou colocar assim, para essas bandas aqui, primeiro em Santa Bárbara, agora em Nova Odessa. Já são quase 17 anos aqui na região, e desde que eu cheguei, o pastor Rubem sempre estreitou laços comigo, temos uma ótima amizade, né? Às vezes tomamos um bom café, conversamos, oramos juntos. Essa semana mesmo estivemos conversando aí juntos com o Gabriel, que está sentadinho ali, né? Se formou lá na Teológica, hoje o Cleiton está por lá na Teológica, e se alguém mais quiser vir e estudar lá, será um prazer recebê-los. Mas vamos lá, como já sou conhecer os irmãos, não precisa dispensa apresentações, né? O pastor Rubens já falou. Então eu quero começar pedindo para os irmãos abrirem sua Bíblia, Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24. E eu quero ler dos versículos de número 1 até o versículo 4. Esses versículos que, diria eu, são uma introdução a tudo aquilo que vai vir em seguida. Então eu quero a ajuda de um irmão, uma irmã. Posso pedir essa ajuda? A ajuda de um irmão, uma irmã que possa ler para nós esses 4 versículos. Ok? O pastor Rubem ali está já com o microfone e ele vai... Olha, ele já está dando para alguém ali já. Isso. Mateus 24, versículos 1 até o versículo de número 4. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar a construção do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos. Em particular, lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane. Amém, irmãos? Nos últimos tempos tem se falado muito sobre o fim das coisas. E uns falam aqui, outros falam ali, e dizem uma coisa, dizem outra, né? Estamos vivendo o fim, estamos vivendo o apocalipse, estamos vivendo um bocado de coisas. Eu queria dizer para o irmão e irmã, já de início, que nós não estamos vivendo ainda o apocalipse. Então, se você já acha que está no apocalipse, já acha que está ruim, ainda não está ruim.
Ainda vamos chegar lá. Ainda não tem se cumprido nada daquilo que está registrado nos capítulos 6 em diante do livro de Apocalipse. Ainda haverá de se cumprir tudo isso. Então isso já é uma primeira coisa a ser dita. Segundo, antes de nós andarmos nesse assunto, eu vou estar tratando Mateus 24 e Mateus 25 da seguinte maneira: existem métodos de interpretação, e os métodos de interpretação podem influenciar e inclusive atrapalhar uma boa interpretação desses textos. Então eu vou seguir aquele método que foi seguido pela escola chamada de Antioquia. É um método literal gramatical. Por quê? Porque esse método vai evitar que você e eu façamos confusões. Não vou utilizar o método alegórico. Se você não sabe o que é o método alegórico, é aquele método que procura encontrar alguma coisa por trás do texto, que ninguém consegue enxergar. E em cima desse método tem se feito um monte de coisas e interpretações, diria eu, erradas, especialmente quando nós falamos de profecia. Por que estudar profecia? Por que estudar escatologia? Porque quase um terço da Bíblia está cheio de profecia. Quase um terço da Bíblia, quase 33% é profecia. Segundo lugar, por que estudar sermão profético de Jesus e por que estudar sobre a segunda vinda de Cristo? Porque a cada uma profecia da primeira vinda de Cristo, nós vamos encontrar 7 profecias a respeito da segunda vinda de Cristo. Então, com isso, você já pode ver a importância e a relevância. Mais um esclarecimento. Interpretar a Bíblia literalmente não quer dizer não levar em conta figuras de linguagem e simbolismos que a palavra de Deus tem, ok? Porque algumas pessoas acusam a quem interpreta a Bíblia literalmente, que aí quer interpretar figura de linguagem, simbolismos de qualquer jeito. Não, é levado em conta tudo isso. Então, dito isso, eu queria só dizer para você, para ter um melhor entendimento de Mateus 24 e 25, você precisa ler também em sua casa. Aliás, deixa eu só fazer uma pergunta assim, rapidinho. Quantos aqui já leram Mateus capítulo 24 e Mateus capítulo 25? Deixa eu só ter uma ideia. Bom, uma boa parcela. Se você não leu, tarefa, lição de casa. Volta e leia. Chega em casa e leia. Mas eu pediria a você que lesse também Marcos capítulo 13, é o sermão profético lá no Evangelho de Marcos, e Lucas capítulo 21. Além disso, se você quer ter uma visão, macrovisão, daquilo que Jesus está falando sobre o fim dos tempos, leia o livro de Daniel e leia o livro de Apocalipse. Leia o livro de Daniel e leia o livro de Apocalipse. Eu não tenho aqui, não trouxe, porque não daria tempo, mas eu tenho um gráfico feito com o sermão profético de Jesus em Mateus 24 e 25, em Marcos 13, em Lucas 21, em Daniel e em Apocalipse, colocando tudo aquilo que num e outro texto está falando do mesmo assunto. E isso é bom porque ajuda você a focar melhor. Agora é interessante que Jesus diz algo: cuidado que ninguém vos engane. Se você fosse traduzir literalmente, talvez seria assim: não se deixe enganar por ninguém. Não se deixe enganar por ninguém. E o assunto que ele está tratando neste momento é fim dos tempos. E falar sobre os fins dos tempos é um assunto extremamente maravilhoso, extremamente cativante, mas onde você e eu podemos ser enganados, e muito enganados. Então,
me acompanhe. Deixa eu ver se é isso aqui mesmo. Opa, é para apontar lá. Está ligadinho, acho. Ó, que aperta. Aqui embaixo. Cadê? Eu vou ter que pedir a ajuda dos irmãos. Senão eu peço ajuda para os irmãos. Eu acho que o fim dos tempos está chegando. O negócio não está funcionando. Opa! Agora acho que... Vamos ver. Agora foi. Ó, maravilha. Obrigado, irmãos. Ó. Então, cuidado que ninguém vos engane. Nós estamos falando do sermão profético de Jesus, o sermão escatológico, ou também ele é conhecido como o sermão do Monte das Oliveiras. Então vamos assim, para andar rapidamente e não demorar. Eu quero pensar com os irmãos em 6 perguntas que podem nos auxiliar melhor na compreensão do sermão profético de Jesus, ou pode nos auxiliar melhor aquilo que ele falou. Cuidado que ninguém vos engane. Então vamos lá, primeira pergunta seria esta: quantas e quais perguntas foram feitas pelos discípulos? Quantas e quais perguntas foram feitas pelos discípulos? Calma aí, não responda ainda, nós já vamos responder juntos. Segunda pergunta: o que levou os discípulos a fazer estas perguntas? O que levou os discípulos a fazer estas perguntas? Terceiro, para quem são estas palavras? Para os judeus ou para a igreja? Para quem são estas palavras? Para os judeus ou para a igreja? Isto é de suma importância para entender o sermão profético. Quarta pergunta: o capítulo 23 de Mateus pode nos auxiliar no entendimento de Mateus 24 e 25? O capítulo 23 pode nos auxiliar no entendimento de Mateus 24 e 25. Sexta pergunta. Eu estou repetindo, indo assim, mas de qualquer maneira vai ficar tudo aí, tá bom? Aí depois vocês podem utilizar. O sermão profético fala do passado ou do futuro? O sermão profético fala do passado ou do futuro? Talvez o irmão olhe assim, não, mas se é profético fala do futuro. Mas tem uma turminha chamada preteristas. Preteristas é do pretérito, é passado, que dizem que tudo que está ali fala do passado. Só que quando a gente pergunta, bom, se fala do passado, quando é que Cristo veio pela segunda vez? Aí eles dizem assim, veio espiritualmente. Opa, que coisa linda! Veio espiritualmente. E aí o negócio se complica tudo, e negócio fica complicado. E sexta pergunta: a tribulação será a nível local ou mundial? A tribulação será a nível local ou mundial? Maravilha, os irmãos prestaram atenção nas 6 perguntas? Então, vamos responder uma a uma rapidinho. Tentei colocar de uma forma bem tranquila, bem didática, para os irmãos poderem acompanhar tranquilamente. Então, a primeira pergunta: quantas e quais perguntas foram feitas pelos discípulos? Então, está aí a resposta. Foram feitas 2 perguntas, não 3. Alguns dizem que são 3, mas na verdade foram 2 perguntas. A primeira: dize-nos quando sucederão estas coisas. E a segunda: que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século, ou como outras versões falam, e do fim do mundo. São essas perguntas, tá? Dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século.
Eu quero já ajudar os irmãos a entender algo aqui. A primeira pergunta se refere ao que os discípulos perguntaram e questionaram Jesus sobre o templo. Quando Jesus diz assim: digo a vocês que não ficará pedra sobre pedra. E aí eles perguntam: diz-nos quando serão essas coisas. Mateus 24 e Marcos 13, nenhum dos dois registra a resposta a essa pergunta. Mateus 24 e 25 e Marcos 13 registram a resposta à segunda pergunta. E só Lucas vai registrar algo a respeito da primeira pergunta. Mas já chegaremos lá. Então são duas perguntas. E no sermão profético que nós vamos falar, Jesus está respondendo a segunda pergunta. Então ele está falando sobre a sua vinda e sobre o fim dos tempos. Estamos juntos? Está me acompanhando? Tranquilos? Alguém aí está em tribulação? Ainda não chegamos na tribulação, então ninguém está. Vamos para a segunda pergunta. O que levou os discípulos a fazer estas perguntas? Então, o que levou é isso aqui. As palavras que o Senhor Jesus lhes falou, quando eles mostravam o quê? As construções do templo, diz o texto. Lucas é muito claro ao mostrar a admiração. Eles dizem assim: que pedra, que coisa fantástica, que coisa maravilhosa. E olha que o templo não estava pronto ainda. O templo de Herodes não estava pronto. Ainda iria ficar pronto. Mas ele tinha umas coisas maravilhosas. Diz o historiador Flávio Josefo que só uma pedra de mármore que tinha lá era de 20 toneladas. Você tem uma ideia da suntuosidade daquele local, a grandeza daquele local. E ele estava assim: gente, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Aí Jesus diz para eles: em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Está respondendo. Por quê? Porque Jesus estava no templo. Quando você lê Lucas 21, 1 a 4, tem aquela narrativa que nós conhecemos daquela viúva pobre. Lembra da viúva pobre? E lá o pessoal estava deitando, dando as suas ofertas no templo, e os ricos davam do que sobravam. E a viúva deu tudo que tinha. A Bíblia diz 2 leptos, uma moeda da época. Deu isso. Era o que ela tinha, não tinha mais nada. E aí Jesus está lá no templo, ele sai do templo, e é ali que ele está nessa cena, saindo do templo, indo para o Monte das Oliveiras, e eles estão de queixo caído, olhando para o templo e dizendo para Jesus: uau, esse negócio é lindo, lindo demais. Era um lugar de adoração dos judeus, era um centro de adoração, era onde eles se encontravam com Deus, então para eles era algo extremamente precioso. Terceiro, para quem são estas palavras? Para judeus ou para a igreja? E essa questão é interessante, porque aí quando você vai ler e diz que aquele anticristo vai surgir, ou muitos falsos profetas, e enganarão até inclusive os eleitos, os escolhidos de Deus. Aí de repente tem gente dizendo: os eleitos é a igreja, os escolhidos de Deus são a igreja. Será que é a igreja ali? Então eu quero que você pense com algumas coisas comigo, tá? Certamente essas palavras, deixa eu colocar aqui, que eu não coloquei. Certamente estas palavras foram faladas para quem? Para os judeus. Preste atenção, por quê? Trata-se de um mestre o quê? Judeu. Jesus era o quê? Judeu. Falando para um grupo de discípulos o quê? Judeus. Escute aqui. A igreja já existia aqui? A igreja só vai existir a partir de Atos 2, dia de Pentecostes. Então ele está falando para um mestre judeu, falando para um grupo de discípulos judeus, falando a respeito de um templo judeu e sobre o retorno dele para quem? Para os judeus. Você sabia que a segunda vinda de Cristo tem muito mais a ver com o judeu do que com a igreja? Não é à toa que o povo judeu continua aí, guardado por Deus, existindo até hoje, apesar de tudo que aconteceu.
com eles. Porque se o povo judeu tivesse sido destruído, não haveria razão nem motivo para Cristo voltar. Algumas coisas que estão no meio da passagem, você vai ler e leia depois. Por isso eu disse, quando vem a grande perseguição, fala assim: quem estiver na Judeia, fuja para onde? Para os montes. Aonde é a Judeia? Aí que vem aquela interpretação alegórica, lembra que eu disse para vocês? Ah, Judeia é todo lugar onde está a igreja. Não, a interpretação literal, Judeia na Bíblia significa, quando nós lemos o quê? Judeia. E Judeia é a região onde está Jerusalém. Judeia é a região onde está o templo. E aí Jesus diz: quem estiver na Judeia, fuja para onde? Para os montes. Quando eles forem levados às autoridades, o primeiro lugar que diz que eles serão levados, vocês serão levados às sinagogas. Sinagogas tem a ver com crente ou com judeu? Com judeu. Diz: cuidem para que a sua fuga não se dê no dia de sábado. Quem guarda o sábado? Judeu. Não é igreja. Perceba com todos esses dizeres que aquilo que está sendo dito nesse sermão não é para a igreja. É claro que não é para rejeitar, é um aprendizado para que nós olhemos o tempo que vivemos e entendamos aonde que nós estamos como igreja. A igreja, você e eu temos que entender que o apóstolo Paulo trata como um mistério que esteve oculto, foi revelado no tempo certo. No tempo certo. Estamos juntos até aí? Tranquilos? Vamos para a quarta pergunta. Vocês devem estar curiosos cada uma das respostas, né? O capítulo 23 pode nos auxiliar no entendimento de Mateus 24 e 25? Aí vem a resposta. Sim, pode nos auxiliar, toda certeza. Sim, temos que lembrar que esse capítulo de número 23, o Senhor Jesus está fazendo o quê? Está lançando alguns julgamentos, algumas palavras duras sobre os mestres religiosos judeus. E você vai ter vários ai lá no texto. Ai vocês, escribas e fariseus hipócritas que fazem isso. Ai de vocês, E ele vai falando tudo isso. De repente, no finalzinho do capítulo, ele fala assim: ô Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e que persegues aqueles que te foram enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das suas asas, e vós não quisestes. Aí estão os 2 versículos seguintes que eu coloquei. Eis que a vossa casa será deixada deserta ou desolada. Jesus está falando, a casa de vocês. A casa de vocês pode ser uma referência dupla. A casa de Davi, ou ao templo, que vai ser destruído, vai ser deixado deserto. E olha como ele termina: porque eu vos digo que desde agora não me vereis mais, até que digais: bendito o que vem em nome do Senhor. Se percebeu que eu deixei uma palavrinha lá em maiúscula? Qual que é a palavrinha? Até. Preste bem atenção nessa palavrinha que eu vou mencionar ela em outro texto depois. Diz assim: porque eu vos digo que desde agora não me vereis mais, até que digais: bendito seja o que vem em nome do Senhor. Para quem que ele está falando isso? Para os judeus. E quem que um dia vai ver Jesus até lá, e vocês vão dizer: bendito que vem em nome do Senhor? De quem que ele está falando? Da igreja ou dos judeus? Dos judeus. Dos judeus. Estamos juntos? Me acompanhando? Vamos para a quinta pergunta. Lembre-se que são um monte de versículos, eu estou indo assim, a ver se eu consigo chegar até o final, mas está tudo resumidinho. O sermão profético fala do passado ou do futuro.
E eu coloquei assim, fala de um futuro próximo, naquilo que se refere à destruição do templo, e fala de um futuro distante, de eventos que ainda estão a se cumprir, tá? Que é a tribulação e a segunda vinda de quem? De Cristo. É claro que quando eu digo um futuro próximo, estou dizendo próximo de quando Jesus falou. Por quê? Porque aí você e eu temos a destruição do templo. Jesus estava falando no futuro, mas isso se cumpriu pouco tempo depois da morte, da ressurreição e ascensão de Jesus. Mas o resto do texto ainda não se cumpriu. Nada do que está lá ainda se cumpriu. Então, o futuro próximo, lá atrás se cumpriu, destruição do templo, e o restante, o futuro ainda lá adiante, que irá se cumprir. Sexta pergunta: a tribulação será a nível local ou mundial? Será a nível local ou mundial? E aí nós temos uma resposta. Será a nível mundial. Olha o que diz Mateus 24, 21. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, nem haverá jamais. Olha o que Lucas 21, 26 diz. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. A tribulação não é algo local, lá em Israel. A tribulação é algo mundial. Ok? Até aí estamos juntos? Respondemos as perguntas. Então vamos andar mais um pouco. Mateus 24, 1 a 3. Tá? Mateus 24, 1 a 3, o Senhor Jesus fala sobre a destruição do templo. E os discípulos então fazem duas perguntas para o Senhor Jesus. Tá? Mas esses primeiros versículos ele fala lá sobre a destruição do templo, uma das coisas. Lucas 21, 20 a 24. Tá? Lucas 21, 20 a 24. Tá? Esse texto registra como seria a destruição do templo de Jerusalém. E essa profecia se cumpriu no ano 70 depois de Cristo, ok? Se cumpriu no ano 70 depois de Cristo. Se você quer ler detalhes sobre esse assunto, você pode ler o livro intitulado A História dos Hebreus, de Flávio Josefo. Tá? A História dos Hebreus, de Flávio Josefo. Se você gosta de ler, eu digo assim, vai com sede ao pote. Se você não gosta de ler, eu digo, não vai com sede ao pote. Porque de repente você imagina, vai que um livrinho de 100 páginas, e quando você encontra aquele livrão assim, de 2.000 páginas, você fala, Jesus amado, que indicação do pastor Maurício, ficar lendo esse livro aí até a tribulação chegar, que não tem jeito, né? É ser suado. Mas você pode procurar lá o assunto que trata sobre o templo. Aliás, eu quero recomendar um livro aqui, eu queria trazer, mas eu esqueci, estava comigo, eu esqueci. Mas que trata do sermão profético de Jesus, de Mateus 24, 25. O livro se chama Jesus e o Fim dos Tempos. Jesus e o Fim dos Tempos. O autor deste livro é o pastor e doutor Thomas Ice. Thomas Ice. Ok? Vale a pena ler. Destrincha os dois textos. 200 páginas no máximo, ok? Mas muito bom, assim, muito claro, e vai ajudar você a entender muito bem este assunto. Jesus e o Fim dos Tempos, de Thomas Ice, ok? Então, você vai ler lá sobre a destruição do templo. Por que esse templo aqui não tem a ver com o que é citado em Mateus 24, especialmente 15, que vamos chegar lá,
não é? De tudo aquilo que ele está narrando, e alguns, aqueles que são preteristas, diz tudo se cumpriu no passado, diz porque o templo já foi destruído, a abominação desoladora, que Mateus 24 fala no versículo 15, já aconteceu. Não, não aconteceu. Não aconteceu. Porque no primeiro templo foi julgamento do Senhor. No segundo, e a segunda vinda é para restaurar o povo de Israel. Interessante. No primeiro, o templo foi todo destruído. No segundo, não se fala de destruição de nenhuma do templo. No primeiro, ninguém se assentou no lugar santíssimo para dizer que era Deus e querer ser adorado. No segundo, o anticristo vai se assentar, como diz lá 2 Tessalonicenses capítulo 2. Quando você lê a narrativa lá de Flávio Josefo, a história, você vai descobrir que foi o general Tito, filho de Vespasiano, que era um imperador, que tinha sido general até aquele então, enviado lá em Jerusalém, e Tito vai cercar, e vai tentar por um tempo negociar com os judeus, para não acontecer nada. Uma hora ele se cansa e entra e acaba com tudo aquilo. Mas ele não senta lá, ele não pede adoração, ele não faz nenhum sacrifício, ele não faz nada. Então não é uma referência à mesma coisa, é só aquele assunto. Vamos lá, eu coloquei o texto ali, a letrinha lá no fundo mais miúda que aqui, então vou ler aqui. Quando, porém, vir de Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Então os que estiverem na Judeia fujam para os montes. Aí os preteristas dizem, já falou lá, fuja para os montes. Ao mesmo tempo, é uma profecia que nós chamamos de duplo cumprimento. Ele está falando lá do passado, mas está usando isso como exemplo daquilo que vai acontecer lá também no futuro. E aí ele continua, então os que estiverem na Judeia, fuja para os montes. Os que encontrarem dentro da cidade, retirem-se. E os que estiverem no campo, não entrem nela. Porque esses dias são de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra, e ira contra este povo, cairão ao fio de espada, e serão levados cativos para todas as nações, e até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Você viu que eu sublinhei mais um até? O templo é destruído. Quando o templo foi destruído, os judeus foram o quê? Espalhados. E diz Jesus que Jerusalém seria pisada pelos gentios até que se cumpra o tempo deles. Depois disso, acabou. Israel não tinha mais local. A última leva foi no ano de 135 depois de Cristo, onde se levanta um sujeito que talvez é o único que dá áreas messiânicas, ninguém mais lá naquela época deu, por isso não pode se dizer que falsos cristos surgiram lá atrás. E aí em 135 definitivamente os judeus são expulsos da sua terra, Jerusalém, Israel, e são espalhados. E isso acontece por quase 2 milênios, até eles voltarem em 1948. Mas o tempo do gentio não se completou. Qual é a ideia da Bíblia quando fala do tempo dos gentios? Deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos. E se quiser responda baixo, responda alto. O reino de Deus, nós já estamos vivendo o reino de Deus neste mundo? Sim ou não? Sim. Os textos do Antigo Testamento e do Novo Testamento diz que quando o reino de Deus vier, haverá justiça plena na terra. Nós já temos justiça plena na terra? Não. Não haverá mais doenças. Nós temos ou não temos doenças? Temos doença. Não haverá. Haverá paz em todo mundo. Nós temos paz? Não. Puxa, pastor. Então,
Nós vivemos algo que nós chamamos o já e o ainda não. Nós vivemos uma faceta do reino de Deus, que é um reino de Deus através da igreja espiritual. Mas onde há um ser, que a Bíblia diz, o mundo jaz no maligno. E quem domina neste mundo fisicamente são os gentios, até hoje. Mas Cristo reina soberanamente sobre tudo, e reina espiritualmente na igreja. Mas um dia Cristo vai vir e estará um reino, como a Bíblia diz, físico e literal, onde vai haver paz, justiça, não haver doença. O mais jovem vai ter 100 anos. Tem alguém aqui que tem 100 anos? Naquele tempo 100 anos vai ser um meninão, novinho. Então, quando a gente começar a ler a Bíblia e ir na interpretação certa, você diz, opa, então o negócio é diferente. Juntos até aí? Então, tempo dos gentios estamos vivendo ainda. Mateus 24:4 até 25:46 trata da resposta que o Senhor Jesus deu à segunda pergunta dos discípulos: que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? E aí ele começa respondendo de que maneira? Cuidado, que ninguém engane vocês. Não se deixem enganar. Abram os olhos. Abram os olhos. Nós podemos dividir estes versículos de Mateus 24:4 até 25:46 em 5 partes. Tá? Pastor, quanto tempo vai levar em cada parte? Misericórdia. Vamos sair daqui tarde. Deixa eu tentar ir assim, batido, que alguns estão bem curtinho e resumindo. Então, me acompanha aí. Então, Mateus 24:4 a 14. Mateus 24:4 a 14 fala da primeira metade da tribulação. Da primeira metade da tribulação. Nós dizemos que a tribulação vai ter uma duração de 7 anos. Então, a primeira metade são 3 anos e meio. De onde que nós tiramos que a tribulação vai ter 7 anos? Nós já vamos chegar lá. Daniel 9, 24 e 27. Mas não é o único texto que diz isso. Por exemplo, quando você lê Apocalipse 11, que depois nós vamos mencionar, fala das 2 testemunhas do Apocalipse. E fala que elas vão estar pregando em Jerusalém por 42 meses ou 1260 dias. Calendário judaico, de 360 dias, ok? 3 anos e meio. Daniel utiliza outra expressão que João utiliza também. Quando fala no capítulo 12 da mulher com uma coroa com 12 estrelas, que tem um filho, e nós já vamos falar quem que é essa mulher, né? Aí ele diz que ela vai ser perseguida, né, pelo anticristo, por um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. E aí depois ele diz por 42 meses. Então, metade da tribulação termina e na outra metade vai haver uma perseguição ferrenha sobre Israel, totalizando 7 anos de tribulação. Se você está curioso, pastor, e a igreja vai passar pela tribulação? Eu sou um pré-tribulacionista convicto. A igreja não vai passar pela tribulação. Não confundam arrebatamento da igreja com segunda vinda. Segunda vinda é segunda vinda. Arrebatamento é um mistério relativo à igreja. Ponto final. Mas não é a segunda vinda. Não é a primeira parte. Não é Jesus vem até as nuvens e deixa um to be continued. Continuará. Aí depois volta na segunda parte. Não. O arrebatamento é uma coisa. Segunda vinda é outra coisa. Tá bom? Ok? Então, 3 anos e meio. Então deixa eu andar mais um pouquinho. Mateus 24, 4 a 14, esse versículo registra aquilo que aconteceria na primeira metade da tribulação, 3 anos e meio. Apocalipse 6, 1 a 10, tá bom?
esses versículos registram 5 dos 7 selos do Apocalipse. Jesus está falando destes selos em Mateus 24, 4 a 14. Preste atenção, se você não percebeu isso ainda. Isso ainda ajuda a reafirmar quando alguém diz, mas vocês que a interpretam literalmente não tem textos que apoiem, porque a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Amém, ela interpreta a própria Bíblia. Então me acompanhe aí, Mateus 24, versículo 5. Porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganará quem? A muitos. A igreja pode ser enganada, alguém vindo e dizendo que é o Cristo? Não, porque a igreja conhece o verdadeiro Cristo, ela foi salva pelo verdadeiro Cristo. Mas há alguém que ainda não acredita que Cristo veio, e está esperando que Cristo venha. Quem são esses? Os judeus. Os judeus. E haverá gente que vai vir se apresentar e querer enganá-los? Sim, especialmente um sujeito vai querer fazer isso. Então olhe comigo, Apocalipse capítulo 6, versículo 2. 6, 2. Diz que foi aberto o primeiro selo pelo cordeiro que poderia, e diz assim, vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Escute bem. Os preteristas, ou os ciclistas, que são cíclicos, dizem, é tudo do passado, é cíclico. Eles dizem que esse sujeito aqui é Jesus. Não, não é Jesus. Jesus foi lá no capítulo 19, quando ele vem. Perceba um detalhe. Ele vem, num cavalo branco, porque ele vem para fazer o quê? Enganar. E Jesus, no capítulo 19, desce num cavalo branco. Mas o detalhe é que ele está com um arco. Só o arco. Mas não flecha. Sabe por quê que ele está só com o arco? Porque ele vem para dizer uma coisa para Israel. Eu quero trazer para vocês paz. Paz e amor. Eu quero trazer para vocês paz. Está vendo o que Jesus está falando? E lá está certinho. Virão, dizendo que eu sou Cristo. Enganarão? Por que os judeus vão seguir o anticristo? Que eles vão acreditar. Juntos, Mateus 24, 6. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Apocalipse 6:4, segundo selo, olha só o que ele diz. E saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Do que ele está falando aí? Guerra! Guerra! Jesus e João estão falando das mesmas coisas? Sim, estão falando das mesmas coisas. Aliás, eu sempre digo assim, entre muitas interpretações que tem, eu fico com Jesus. O que ele diz? Eu fico com João. O que ele diz? Eu fico com aquilo que a Bíblia diz, mesmo que às vezes tem algumas coisas meio doidas. Você não é bem assim, não é possível, mas é assim. Mateus 24, 7 e 8. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares, porém tudo isto é o princípio das dores. Apocalipse, capítulo 6, versículos 5 a 8. Eu não coloquei o texto na íntegra, mas coloquei assim: o terceiro selo, fome. E o quarto selo, morte, fome, guerras, mortandade. Percebe a ligação de um com o outro? Vamos juntos. Ok? Terceiro selo, fome. O quarto selo, morte, fome, guerras e mortandade. Jesus falou disso. Lucas ainda registra.
de doenças, aumento de pestes, e aí pela frente. Mateus 24, 9. Então sereis atribulados e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Todas as nações odiando o povo de Israel. Veja o que diz Apocalipse 6, 9. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. O que levou essas pessoas a serem mortas? Aquilo que Jesus diz: vocês vão ser odiados, vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser mortos, vocês vão ser entregues, inclusive pelos seus familiares. Não vai ter saída. Não vai ter saída. Mateus 24, 13 e 14. Diz assim: aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações, então virá o fim. Se alguém dizer que esse texto é para a igreja, então tem que dizer que a salvação não é pela graça, é pela perseverança. Que aquele que perseverar até o fim será salvo. Agora, se não tem a ver com a igreja, tem a ver com os judeus e tem a ver com o tempo da tribulação, o que quer dizer esse texto? Aquele que perseverar até o fim da tribulação, de 7 anos, será salvo, em 2 sentidos, espiritual, e salvo para entrar onde? No reino que vai acontecer. Será salvo, porque perseverou até o fim daquele tempo. Que perseverou até o fim daquele tempo. Pode ser que esteja também aquele que perseverar até o fim da sua vida, porque alguns vão morrer nesse tempo, por causa do nome de Jesus. Apocalipse 7, 11, 14, 16. Capítulo 7, capítulo 11, capítulo 14, 6. Por quê? Diz assim: e este evangelho do reino será pregado aonde? Em todo o mundo, para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Os pós-milenistas dizem que Jesus vai voltar quando a igreja pregar o evangelho em todo o mundo. Pergunta para os irmãos: se Jesus depender de você e de mim e dos crentes para que o evangelho seja pregado em todo o mundo, para ele voltar, ele volta algum dia? Não volta. Não volta. Não volta. Agora é interessante, está falando do tempo de tribulação. Por que o evangelho vai ser pregado em todo mundo? Apocalipse 7 fala de 144 mil selados. Lembra disso? Aliás, deixa eu ver que eu acho que eu coloquei. Não coloquei isso aí. Deixa eu só mencionar. Aqui, ó. O evangelho do reino será pregado por todo o mundo pelos 144 mil selados por Deus. Que são o quê? Judeus. Qual que é a razão, o sentido de João mencionar assim? 12 mil de tal tribo. 12 mil de tal tribo. 12 mil de tal tribo. Não é possível que João estivesse viajando. E ele quer dizer 144 mil é um número simbólico da igreja. Então, por que ele falou 144 mil? Porque ele falou 12 mil dessa tribo, 12 mil dessa outra, 12 mil dessa outra. Aliás, tem um vídeo muito bom falando sobre os 144 mil e as diferentes posições que tem e por que devemos defender o literalismo. Procura na internet, no YouTube, no Facebook, quem são os 144 mil do Iago Martins, ok? Pastor Iago Martins. Você vai encontrar um ótimo vídeo para você estudar sobre isso. Por que vai ser pregado? Porque vai haver 2 testemunhas. De novo, as 2 testemunhas são 2 personagens verdadeiros. Eles vão fazer milagres em nome de Deus e pregar o evangelho. E além disso, Apocalipse 14, 6 diz que vai haver um anjo pregando em todo mundo o evangelho eterno. Então todo mundo vai
ouvir do Evangelho, e o Evangelho será pregado em todas as nações, e virá o fim. Virá o fim. Alguns dizem, não, é por causa da internet, WhatsApp e tal, não sei o quê. Sei lá, a minha visão é essa. Quando não tinha tudo isso, a igreja evangelizava mais. Eu não é, pastor Rui? Só saía, corria, dava folheto, pá, pá. Hoje tudo acomodadinho, só manda uma mensaginha, né? Sai a fazer aqueles evangelismos, nada contra, mas que não é evangelismo. Você quer um abraço, aquela plaquinha, né? E a pessoa vem, você dá um abraço, Deus te abençoe. Ela vai para o inferno, abraçadinha e tudo. E pregar o evangelho dar um abraço e fala de Jesus, fala do que ele fez, né? Não fica só no abraço. Vamos lá, segunda parte, segunda divisão, Mateus 24, 15 a 28, segunda metade da tribulação, mais 3 anos e meio, mais 3 anos e meio. Mateus 24, 15 a 21. Eu não estou lendo, irmão, porque se eu for ler tudo, não vai demorar demais. Aí vocês depois dão uma lidinha. Mateus 24, 15 a 28, tá bom? Esses versículos registram aquilo que acontecerá na segunda metade da tribulação, 3 anos e meio. Daniel 9, 24 a 27, tá? Daniel 9, 24 a 27. Esses versículos são extremamente importantes para esclarecer aquilo que o Senhor Jesus está dizendo aqui. Se a gente olhar para esses versículos, nós não vamos entender o que o Senhor Jesus está dizendo neste momento. Veja o que diz o versículo de número 15. Quando, pois, virdes o abominável da desolação da qual falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda. É isso que Jesus diz. O abominável da desolação não se cumpriu, como dizem os liberais, lá para o ano de 165 a.C., com Antíoco Epifanes IV. Não se cumpriu na destruição do templo, porque lá não houve, lembra? Abominação, profanação do templo, não se cumpriu. Ele está falando de algo futuro, Daniel 9, 27, diz assim, e depois eu coloquei os versículos 24 a 27 na íntegra. Ele fará firme aliança com muitos por 1 semana, na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Alguém vai fazer, diz aqui, uma firme aliança com muitos por 1 semana de anos, 7 anos, e na metade da semana fará cessar o sacrifício, e na metade da semana, 3 anos e meio depois, ele vai fazer o quê? Abominação, lá aonde? No lugar santíssimo, e Jesus deixou isso extremamente claro. Agora veja o que dizem os versículos 24 a 27. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer justiça, para zelar a visão, para ungir a profecia, para ungir o santo dos santos. Para quem são as 70 semanas? Para a igreja ou para o povo judeu? Sempre essas perguntas são interessantes. O texto responde. Deus falando para Daniel, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Qual era o povo de Daniel? Os judeus. Sobre a santa cidade. Qual é a santa cidade? Jerusalém. E aí ele diz para fazer cessar a transgressão, tal. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ungido ao príncipe,
7 semanas e 62 semanas as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. O texto literalmente não diz 70 semanas, diz 77, a 490. Mas ele diz que depois de 62 mais 7 semanas, 69 semanas, o ungido seria o quê? Morto, o príncipe, né? Até o ungido, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas, até que viesse o ungido. Quem que é o ungido? O príncipe, o Messias. Jesus. Quando começaram as semanas? Quando foi dada a ordem de reconstruir as circunvalações, praças e tudo. Isso aconteceu num reinado que está citado lá em Neemias, capítulo 1, de Artaxerxes Longimanus. Segundo, ele deu ordem para Neemias fazer isso, ano de 445. Você faz a conta no ano judaico, até chegar lá, na vinda do ungido, dá exatamente 483 anos, 69 semanas. Ele continua dizendo assim: depois das 72 semanas será morto quem? Ungido. Jesus foi morto. E já não estará. Não estará. Por quê? Porque ele foi levado por quem? Por Deus. Na ascensão, ressuscitou e foi levado. E o povo de um príncipe que há de vir. O príncipe que há de vir aqui não é Jesus. O povo é um outro povo. O povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Qual foi o povo que destruiu a cidade e o santuário? Romanos. Povo romano. E o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Ele fará firme aliança por uma semana. Quem? O príncipe que há de vir. Quem que é esse príncipe? Não é o primeiro príncipe ungido, que é o Messias. É o anticristo que vai fazer isso. Vamos lá, junto. Não dá para entrar em detalhes. Bom, no final o pastor Rubens, se sobrar tempo, vai ter tempo para perguntas. Senão depois os irmãos fazem para o pastor Rubens, fazem para o Gabriel, o Cleito que está estudando agora, e vai em frente, né? Um monte de irmãos. Mateus 24, 16 a 28, esses versículos registram a perseguição que Israel sofrerá por parte do anticristo. Então, quando você pega lá, e ele diz assim, depois que fala do assunto de Daniel: então os que estiverem na Judeia fujam para onde? Para os montes, versículo 16. E quem estiver sobre o telhado não desça para pegar alguma coisa em casa, né? E aí ele vai descrevendo. Foge, suma do mapa que o negócio vai ficar feio. Agora, Apocalipse capítulo 12 nos ajuda a entender isso. Apocalipse capítulo de número 12, esse capítulo utiliza uma imagem, uma figura de uma mulher e seu filho sendo perseguidos pelo dragão. E essa expressão dragão é usada aqui para Satanás, a antiga serpente. No Antigo Testamento foi utilizado para Nabucodonosor, interessante esse termo dragão, sempre mostrando destruição. Então o dragão é uma figura de quem? De Satanás, que vai perseguir a mulher e vai perseguir o seu filho, o filho da mulher. Agora detalhes, essa figura da mulher, ela tinha uma coroa com 12 estrelas. A interpretação não literal, que leva em conta simbolismo e figuras, mas a interpretação alegórica diz que esta mulher é a igreja. Não é possível que seja a igreja. Eu vou dizer o porquê. Primeiro, ela tem 12 estrelas, essa mulher. 12 estrelas aqui é um símbolo das 12 tribos de Israel. A mulher tem um filho, e esse filho é Jesus. E a igreja não trouxe a existência a Jesus. Quem trouxe a existência
a Jesus foi o povo judeu. Paulo diz, a salvação veio de quem? Dos judeus. Essa mulher, Deus vai protegê-la no deserto, os judeus fugindo, para se esconder, para salvar suas vidas, porque ele vai perseguir Satanás para acabar com a nação de Israel, com a nação que trouxe o Filho de Deus. Porque no passado, Satanás tentou destruir a quem? Ao Filho. Conseguiu? Não. E depois que o Filho veio na sua primeira vinda, ele tem tentado destruir a quem? O povo judeu. O povo judeu. Então você lê a Bíblia é um resumo, muitas vezes também disso. Deus prometeu que queria trazer um descendente. Aí no tempo de Moisés, a perseguição para tentar matar os meninos. Lembra disso? No tempo de Esther, a mãe tenta destruir os judeus. Quando Jesus nasce, há uma perseguição para matar os meninos. Quem que estava por trás de tudo isso? Satanás. E ainda no final dos tempos, ele vai tentar fazer isso. E diz que Deus vai proteger ela por 42 meses. Por 1.260 dias. Por 1.260 dias. Terceira divisão. Terceira divisão. Mateus 24, 29 a 31. A segunda vinda de quem? De Cristo. Vai falar da segunda vinda de Cristo. Mateus 24, 29 a 31 registra como será a segunda vinda de Cristo. E se você quer ler um texto que vai te ajudar muito com isso, o Apocalipse 19, esse capítulo registra com bastante detalhes o que acontecerá na segunda vinda de Cristo. Bem claro e bem definido, ele vai falar sobre isso. Agora, deixe eu colocar algumas coisas interessantes que ele vai falar sobre isso. Você vê que ele vinha falando, o pessoal vai querer enganar vocês, o pessoal vai querer fazer isso, tanto, né? E lá para o versículo 26, diz assim, portanto, se vos disserem, eis que ele está lá no deserto, não saiais. Quem? Cristo. Cristo está lá no deserto. Que ele está no esconderijo secreto. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias. Quando ele diz isso, de ajuntar as águias, o cadáver, está falando de juízo. Tá bem, que o Senhor Jesus vem trazer. Mas ele disse, alguém disse, ele está numa casa, ele está em tal lugar, ele está no deserto, ele está no esconderijo. Não acreditem. Por que ele diz não acreditem? Porque a segunda vinda de Cristo não é algo secreto. Não vai ser algo que ninguém vai perceber. Diz que será assim, né? Imediatamente após a tribulação daqueles dias escurecerá o sol e tal. Mas ele diz que será como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra em Ocidente. E que todo mundo verá o sinal do Filho do Homem. Qual que é o sinal do Filho do Homem? Não sei. Mas talvez alguns estudiosos e escritores tenham razão em dizer que quando Deus sempre se manifestou, houve manifestações do que é chamado Shekinah, né? Da glória de Deus. E provavelmente seria uma manifestação gloriosa que todo mundo vai saber. Então ninguém precisaria acreditar, ele está em tal lugar escondido. Ele veio estar na casa de fulano. Não, é um acontecimento visível. Aqueles que o traspassaram, porque eles vão ver Jesus e as tribos da terra, tribo de Israel, vão se lamentar por ter rejeitado Jesus. Mas diz que todo olho o verá. Eu ainda acredito em milagres.
Então eu não sou daqueles que dizem assim, vai ver, porque vai ser transmitido pela TV, para todo mundo. Deus precisa de TV? Precisa de internet? Não, pelo amor de Deus, se a gente for acreditar nisso, misericórdia, estamos limitando a Deus. Se Ele quiser que todo mundo o veja, todo mundo não vai vê-lo? E vai saber que Ele chegou e Ele voltou? Pronto, então será algo muito claro. E Apocalipse 19 é muito claro, quando mostra Ele descendo num cavalo branco, triunfante, escrito na sua coxa direita, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e o seguem. Vem com ele uma multidão de vestes brancas que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Quem que é essa multidão que está vindo com ele na segunda vinda? Se não é a igreja, quem é? É a igreja. É a igreja que lavou as suas vestes no sangue do Cordeiro. Por isso que uma das primeiras coisas que diz lá, eis que são chegadas as bodas do Cordeiro. Chegadas não é que vão acontecer. Ele está vindo para a festa. As bodas já aconteceram. Aonde? Lá no céu. Lá no céu. O Cordeiro casou com a noiva, que é a igreja. Que é a igreja. Estamos chegando ao fim. Não ao fim que Jesus falou aqui, tá? Ao fim do estudo. Quarta divisão, vamos lá. Mateus 24, 32 a 51. 5 parábolas ou ilustrações referentes ao que foi falado dos versículos 4 até o 31. Interessante. Jesus fala sobre a tribulação, sobre a sua segunda vinda, e de repente utiliza, eu coloquei parábola, porque a primeira ele chama a parábola da figueira. Mas vão ser ilustrações que ele vai utilizar, nesse momento, para falar sobre o quê? Sobre, aliás, esclarecer aquilo que ele acabou de falar, especialmente sobre a sua segunda vinda. Qual que é a ideia dessas parábolas e ilustrações? A ideia é a seguinte: vigilância. Está vigilante, atento. Então veja comigo quais são elas. Primeira, 24, 32 a 36. A figueira. A figueira muitas vezes é uma figura de Israel. Mas eu diria que ele não está focando Israel aqui, porque Lucas diz assim: veja a figueira e as outras árvores. Ele está querendo dizer sobre quando você e eu vemos árvores frutíferas, você e eu sabemos quando elas vão dar fruto. E quando vocês virem tudo isso acontecer, fica próximo. Jesus está às portas. Essa é a ideia. Vigiem! Vigiem. Segundo, os dias de Noé. Lembra que ele disse seria como nos dias de Noé? Casavam-se, davam em casamento, tal. E alguns que acreditam que a igreja vai ser levada no meio da tribulação utilizam esse texto. Mas é complicado utilizar esse texto. Talvez daí que veio a ideia dos filmes deixados para trás. Puxa, eu fui deixado para trás. Escute aqui, estou falando para o povo judeu. Está chegando o fim, vai entrar no reino. Jesus veio e disse que seria nos dias como nos dias de Noé. Não está falando necessariamente de promiscuidade, coisas assim. Está falando de as pessoas ocupadas, correndo com seus afazeres, não tem mais tempo para quem? Para Deus. E ele diz assim, e Noé entrou na arca, e o resto foi o quê? Tomado, levado, e Noé foi deixado. Prestou bem atenção nisso? Ok? Então aí que faz mais sentido essa próxima. 2 homens e 2 mulheres. Um estará no campo, 2 homens estarão no campo, um será tomado, outro será deixado. 2 mulheres estarão no moinho, uma será tomada, outra será deixada. Pergunta para o irmão e irmã, lembra de Noé? Antes de responder, você quer ser tomado ou quer ser deixado?
Se bem que vai ser para o povo de Israel, não para a igreja. Mas se fosse para nós, você quer ser tomado ou deixado? E aí? Está em dúvida? Fala, irmã. Deixada? Amém. Eu também. Se eu fosse judeu, eu queria ser deixado. Porque quem foi tomado no tempo de Noé, foi tomado pelo dilúvio e pereceu. Quem for tomado ali, é para ir para as trevas de fora, para a condenação. E quem for deixado, é para entrar onde? No reino. Lembre que texto fora do contexto é pretexto. Tem que olhar direitinho tudo o que ele está falando. Quarta ilustração. O dono da casa. Um pai de família. Se ele soubesse quando ia vir o ladrão, o que ele faria? Se bem que hoje está difícil, né? Ainda com as leis que querem ser aprovadas. O ladrão entra na sua casa, tal, invadir, mas não pegou nada ainda, ele não fez nada. Coisa linda, né? Puxa vida, onde vamos parar? Mas, de novo, é o quê? Vigiem. E a quinta parábola, a ilustração, a do servo fiel. Do servo fiel. O servo que foi infiel foi lançado para as trevas de fora, foi tomado. E o outro foi deixado. Perceberam? Tudo falando isso. E agora sim, vamos para o fim. Mateus 25, 1 a 46. 3 ilustrações relacionadas com o julgamento na segunda vinda de Cristo. Ok? Então, vamos lá. Qual que é a primeira ilustração? 10 virgens. Lembra lá das 10 virgens? Mateus 25 a 13. As 10 virgens. Pergunta. E agora eu espero que os irmãos respondam assim cheio. Está falando da igreja ou de Israel? De Israel. Obrigado a quem falou. Está falando da igreja. 10 virgens. 5 tinham óleo e 5 não tinham óleo. O azeite, né? Azeite, melhor, diz o texto. E o noivo voltou. O noivo voltou para o quê? Casar com elas? Não, porque elas são virgens, elas são damas de companhias do casamento do noivo. O noivo voltou com quem? Com a noiva, que é a igreja. E Israel vai participar, está junto com a noiva. Metade não estava pronta, a outra metade... pronto. Pastor, está me dando um alívio aqui. Eu achei que minha lamparina estava sem óleo, sem azeite. Jesus amado. Segunda, os servos e os talentos. Mas não tem a ver com a igreja. Podemos trazer para nós, claro, para nos ajudar a saber que precisamos trabalhar para o Senhor. Mas está falando aqui da desobediência de Israel. Deus lhes deu talentos. Uns produziram, mas outros desperdiçaram. Ao que deu foi dado mais. Que não deu, que nada não produziu, foi tirado. Onde é o que tinha. De novo falando da nação de Israel. E o último, e aí chegou de fato o fim, o juízo das nações. Perceba uma coisa, quando você interpreta esse juízo aqui, como sendo o juízo final, o juízo do trono branco, Apocalipse 20, você vai ter um grande problema. Porque o trono branco é no céu, não é na terra, e esse aqui é na terra. Jesus voltou, está aqui na terra, e começa a fazer um julgamento. Opa, estou no trono branco. Pastor, então o Senhor não acredita que seja um julgamento? Não, não é possível. Que o trono branco não é para salvação, é só para condenação. Então, há mais de um juízo? Acredito que sim. Há um juízo que eu não diria que seja chamado juízo, é o tribunal de Cristo, que para a igreja é só para premiação, não é para salvação, nada disso. Porque todos os que estão lá vão estar salvos por Cristo. Há um juízo, que é o juízo das nações, esse aqui. Há um juízo, que é o juízo para Satanás e seus anjos. E há um juízo, que é o juízo do trono branco. Então, quando a gente começa
alegorizar a Bíblia, nós temos alguns problemas. Então, quem alegoriza e tira tudo que está no texto de Apocalipse, então, por exemplo, uma das coisas que vamos dizer, o reino de 1000 anos não é de 1000 anos, é simbólico, alegórico. Ué, beleza, mas e Satanás? Porque diz que ele vai estar preso. Então, se o milênio é agora, Satanás tem que estar preso. Aí ele diz, está mais limitado. Como diria o pastor Marcos Granconato, ele está em regime semiaberto. Ou ele está ou não está. Então, olha só a importância de você acompanhar certinho. Pelo que aquelas nações vão ser julgadas? Não é pela graça, salvação, pelas obras. É aquele texto que é utilizado para trabalhos sociais. Quando eu tiver fome, me deixe comer, sede, me deixe beber, tal. Quando é que nós fizemos isso, Senhor? Quando fizeram a um destes meus pequeninos irmãos. Quem são os pequeninos irmãos que ele está falando? Os judeus, os escolhidos, que ele mencionou lá antes. Tá? Quando que não fizeram? Quando vocês não deram de comer. Lembra? 3 anos e meio eles vão ser perseguidos. E há nações e pessoas que vão ajudá-los. Mas o resto vai perseguir. E aí ele vai separar os bodes das ovelhas. Os que acreditaram em Cristo, ajudaram Israel, e os que não. Vai separar as ovelhas à direita e os bodes à esquerda. Não tem a ver com a igreja, não tem a ver com o arrebatamento, tem a ver com a segunda vinda de Cristo e o juízo das nações feito aqui nessa terra. E é nessa terra que ele diz assim: vinde benditos para o reino preparado, tá? Por Deus. E aí termina. Beleza, pastor Rubem? Não sei se beleza, né? Quanta informação, não é? Qualquer dúvida? Pergunta, sim, se tiver, pastor Rubem, alguém quiser fazer. Se alguém tem alguma pergunta do que foi falado, muito conteúdo, né? Muita informação, mas perguntas aí para ajudar no entendimento aí. Alguém tem falado? Ananias. Pastor, na verdade não é uma pergunta, é que eu não entendi muito bem o texto de 36 a 40, né? Só Deus sabe o dia e a hora, que fala que uns serão deixados e outros serão levados. Aí o pastor falou que queria ser deixado. Aí eu não entendi muito bem essa questão do ser levado. Aliás, deixa eu dar um esclarecimento, que essa parte eu não falei do... Ninguém sabe o dia nem a hora, nem o filho. Quando ele fala isso, que nem o filho sabe o dia nem a hora, na sua humanidade, na sua limitação, ele decidiu isso, mas ele é onisciente, né? Agora, quando diz, nós temos que levar em conta que ele vai utilizar uma das ilustrações, Noé. E diz que Noé, ele foi na arca com seus filhos e o resto foi levado, tomado pelas águas e pereceram. Então, quando a gente chega na seguinte ilustração, que é do homem no campo, dos homens no campo, das duas mulheres, nós temos que levar em conta o que o Senhor Jesus acabou de dizer, que quem se salvou não foi quem foi tomado pelo dilúvio. Quem se salvou foi a família Noé e sua família, que foram deixados na arca para continuar aqui. Aí, quando fala dos dois homens, um é tomado, o outro é deixado. Uma mulher é tomada, a outra é deixada. Quem é tomado é a mesma ideia. Ele é tomado para juízo de Deus, como foi tomado aquele pessoal pelo dilúvio. E quem é deixado é para entrar no reino que Jesus preparou. Tá? É a mesma ideia que ele continua tratando. Deu para entender, irmão Ananias? É isso aí. É assim, eu sou pré-milenista, tá? Existe o pré-milenismo, o pós-milenismo e o amilenismo. Eu vou tentar ajudá-los, o porquê que eu sou pré-milenista. Que a base do pré-milenismo, em termos de interpretação,
tem duas coisas básicas. Primeiro, nós não adotamos a teologia da substituição. O que é a teologia da substituição? Que a igreja substituiu Israel. Israel não existe mais e a igreja é Israel. O problema é ter um texto bíblico, pelo menos, que diga isso. E se alguém encontra um que não tem, só tem um que fica na dúvida, com um texto só não se faz doutrina. Segundo, o pré-milenista preza por uma interpretação literal, gramatical das escrituras, inclusive na profecia. O pós-milenista e o amilenista, ele segue duas linhas diferentes. Primeiro, a teologia da substituição. A igreja substitui Israel, a igreja é Israel. Todas as promessas que não se cumpriram para Israel, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, vêm para a igreja. As que não dá para explicar, por exemplo, a promessa da terra, que um dia eles vão habitar em paz, tudo, se cumpre espiritualmente. Complicado a gente dizer isso. E a segunda é uma interpretação alegórica, especialmente na área que tem a ver com eclesiologia e escatologia, com os dois S. Então isso é um grande problema. O amilenismo, estamos vivendo um milênio. Mas quando é que começa o milênio? Nem ele sabe dizer. Agostinho diz o seguinte, baseado no Apocalipse 26: bem-aventurados aqueles que participam da primeira ressurreição, sobre eles a morte não tem poder e reinará com ele por 1000 anos. Aí ele diz, a ressurreição lá é espiritual, é o dia da conversão, e aí começa o reino. Aí depois, o mesmo texto menciona, a partir do versículo 11, uma segunda ressurreição, e serão ressuscitados todos os mortos, tal. Aí você pergunta, e essa segunda também é alegórica? Não, essa é literal. Mas peraí, qual que é o critério que eu uso para dizer que a primeira não é e a segunda é literal? Então começa a complicar tudo. Respeito a quem tem essas posições, mas eu acho que a gente tem que prezar por aquilo que busca interpretar a Bíblia de uma forma mais literal. Lembre que literalismo não significa não levar em conta figura de linguagem e simbologia na Bíblia. Ok? Não sei se ajuda a responder. Isso é rapidinho, porque dá para entrar num bocado de detalhe, né, pastor Rubens? Senão a gente vai ficar até um milênio. Mais um. Pastor, eu gostaria de saber o seguinte: quando se sucederá o arrebatamento, antes da grande tribulação, tal, se a grande tribulação é para o povo judeu, o que estará acontecendo aqui no Ocidente, para as outras nações? E também quando fala os mortos ressuscitarão primeiro, eu queria entender isso. Boa. Na verdade não é uma pergunta, são 3 perguntas. que a irmã fez 3 perguntas, tá? Então, o que vai acontecer no Ocidente? Lembra que a tribulação não é a nível local, é a nível mundial? Lembra? Então isso já é uma primeira resposta para essa parte. Não é só lá para o judeu, é a nível mundial. Mas quem vai estar em foco muito para o anticristo é o povo judeu. Segundo, o que a gente entende por tribulacionismo? Por pré-tribulacionismo. É aquela ideia que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação. A igreja, lembre que eu disse assim, Paulo trata ela como um mistério, que foi revelado só no Novo Testamento. A igreja começou a sua existência em Atos 2, dia de Pentecostes. E ela está indo aí, né, na história. Um dia a igreja vai se completar e Cristo vai vir buscar a igreja. O que precisa acontecer para Cristo buscar a igreja? Nada. Ok? A única coisa que nós temos, mas a gente não tem como saber isso, só Deus que sabe, é Romanos 11, 25, que diz: quando se complete a plenitude dos gentios,
que é na igreja, Sião, Israel vai ser salvo. Então esse dia que se completar a igreja, que só Deus sabe, entrar o último tijolinho, aí ele vem e busca a igreja. Por que eu acredito que seja antes disso? Porque nós temos textos como 1 Tessalonicenses 1:10, 1 Tessalonicenses 5:9, Apocalipse 3:10, que diz que Deus livra a igreja da ira vindoura. E esses 7 anos são da ira vindoura de Deus sobre a terra. Assim, resumindo rapidinho, há muitos outros argumentos. E bem-aventurados que participam na primeira ressurreição. Sobre ele a morte não tem poder. O que é a primeira ressurreição? Se o irmão ou a irmã ainda não soube ou não estudou direitinho o que é isso. 1 Coríntios capítulo 15, Paulo ocupa 58 versículos para falar sobre a doutrina da ressurreição. Já leu esse texto? Dá uma lida, fantástico. E o que é interessante, que do versículo 50 a 58 ele vai tratar do arrebatamento da igreja, é isso que ele vai tratar lá. Mas no versículo 23, se a minha memória não me engana, diz que Cristo é as primícias dos que dormem, em termos da ressurreição. Primeiro os que são de Cristo, depois os seus na sua vida. Interessante, ele já delimita o que é a primeira ressurreição. Diz que Cristo é as primícias. Então, Cristo é o que valida toda a primeira ressurreição. Cristo ressuscitou, é a garantia que os que são dele vão ressuscitar em corpos incorruptíveis. Quando ele fala que Cristo é as primícias, ele está fazendo Paulo olhando para trás, para o Antigo Testamento, para uma festa dos judeus, que era chamada a festa das primícias. Lembra disso? A Páscoa acontecia, o sábado chegava e no domingo a festa das primícias. Cristo ressuscitou quando? No domingo de Páscoa, no início da festa das primícias. Gente, isso é importante. Primeiro a ressuscitar. A festa das primícias tinha depois de 50 dias um tempo que era chamado Pentecostes. E Pentecostes é quando vinha e começava aquela grande colheita. Quando que o Espírito Santo veio e teve início a igreja? No dia de Pentecostes. Que dia de Pentecostes? Dos judeus. E teve início o quê? A igreja. A igreja faz parte dessa colheita que Jesus veio fazer. E a igreja, ela está correndo nesse mundo. Mas um dia, 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, 1 Coríntios 15, 50 a 58, diz que os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro, depois nós os vivos, os que ficarmos até a sua vinda, subiremos com eles para o encontro do Senhor nas nuvens, entre as nuvens, nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Perceba que não é a segunda vinda, não tem nada a ver. O povo, a igreja se encontra com ele aonde? Nos ares. Nos ares. Diz que os mortos em Cristo vão ressuscitar, e os que não morreram até lá, transformados, diz lá em 1 Coríntios 15, num piscar, num abrir e fechar de olhos. Primeira ressurreição, Jesus, no arrebatamento da igreja, e ainda tem o tempo da tribulação, e os que vão ressuscitar no final da tribulação, que a Bíblia também menciona, que fazem parte da primeira ressurreição. Sobre eles a morte não tem
poder. E aí Apocalipse fala da segunda ressurreição, que é outra coisa. Vão ressuscitar em seus corpos quem? Só gente que não quis saber nada de Deus, não quis saber nada de Jesus, para um juízo de condenação só. Ok? Então, primeira ressurreição, Cristo, os que são de Cristo em sua vinda, e lá o santo do Velho Testamento. Depois de ouvir tudo isso aqui, quem quer ver Jesus na sua vinda? Levanta a mão. Eu quero subir. Você vai ficar só vendo? Com ele na sua vida. Foi boa pergunta. Vamos subir. Sim. Obrigado, Maurício. Coisa boa você estar com a gente aqui. É sempre privilégio, né? Compartilhar esse conhecimento, essa vida dedicada aí a preparar e ensinar a palavra de Deus.